Shalom, sejam bem-vindos à Bíblia com Lupa. Hoje a gente vai falar de Cronos, Moloque, como é mais conhecido nas escrituras, e também Saturno. Todas as vezes que você ouvir esses três nomes, significa a mesma coisa. Mas o que poucos sabem é sobre a máquina do tempo de Cronos. Você está vivendo dentro dessa máquina? Você é vítima ou já foi vítima de Cronos e a sua máquina do tempo que desencontra a promessa que Deus fez a você do seu tempo real para que vocês se percam e não chegue até você aquilo que Deus te prometeu? Você vai descobrir com esse vídeo se isso está acontecendo. Vai descobrir também como recuperar essas bênçãos, como orar, quais são as armas de guerra espirituais em Deus para combater os ataques de Cronos na tua vida e nas promessas que Deus fez para você. Na Bíblia retrata que ele pedia os primogênitos vivos. Ele tinha uma barriga que era aberta, era uma estátua. A sua barriga aberta estava cheia de chamas dentro que era para depositar os bebês. E também ele tinha um rosto de um boi, retratando a sua característica de querubim, como está escrito lá em Ezequiel. É uma das faces dos querubins. Vários querubins caíram juntamente com o anjo de luz, que é retratado na palavra: tu eras querubim ungido. Mas no coração dele, a altivez tomou conta e ele pensou: eu serei semelhante ao Altíssimo e poderei sentar então no Monte Santo. Assim como esse querubim citado ali, hoje o diabo, também muitos outros, 1/3 de todos os anjos, de todas as hierarquias, caíram juntamente com o grande dragão. E aí você vai me perguntar, mas e a máquina? Cronos, Moloque ou Saturno tem o mesmo poder e influência sobre a humanidade. Mas você está em Cristo e por isso pode vencer todas as coisas em Jesus, contanto que saiba as armas certas. Existe uma alternativa para você: ou conhecer de batalha espiritual através da palavra de Deus, ou ser destruído, derrotado por falta de conhecimento. Quantas derrotas cíclicas a gente vê o povo de Deus passando e fala: puxa, quando eu acho que está tudo bem, daqui a pouco começa de novo. Por quê? Porque não sabe e não aprendeu a batalha. E aí o Senhor permite até. Tem muitas coisas que a gente acha que é só um ataque das trevas, mas a gente vê na palavra de Deus que o Senhor permite algumas coisas para que a gente tenha também a maturidade e aprenda a lidar com algumas situações. Ele é chamado de Saturno na cultura romana. E é por isso que Saturday, em inglês, significa sábado, e foi uma homenagem ao deus Saturno, também chamado de Moloque na cultura babilônica. Já na cultura grega, ele é chamado de Cronos. Cronos é o ladrão do tempo e dos primeiros frutos. E como ele utiliza a sua máquina? Cronos só pode agir no tempo cronológico. Isso porque, a partir do pecado, quando Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, automaticamente ele se tornou um mortal. E então o tempo começou a ser contado. A partir dali, Cronos é responsável por uma estrada invisível do tempo, até que, enfim, a morte será o último inimigo a ser vencido e viveremos para sempre com o nosso rei. Mas, enquanto esse dia não chega e estamos na Terra, o Senhor nos deu estratégias para vencer não só esse trono, mas tantos outros que são citados na Bíblia. Cronos, juntamente com a sua tropa, ataca a mente humana quando a promessa está chegando. Cada trono é muito organizado e eles separam para atuar por regiões, por tempos e estações. Como, por exemplo, na primavera, a gente sabe que dá flores. Assim, o Senhor nos ensina a observar o tempo, tanto de ataques quanto também para bênçãos. O próprio Deus disse: olha, daqui a um ano, Sara, daqui a um ano, Abraão, eu vou entregar o Isaac a vocês. Um ano, marcou um tempo. Olha a estação que está agora. Na mesma estação do ano que vem, eu vou fazer isso. Mas o mal também faz assim. Veja que o profeta falou para o rei Acabe: rei Acabe, no ano que vem
você receberá esse mesmo ataque do rei Haddad. Dessa vez você venceu a guerra, mas no ano que vem ele vai se preparar de novo, nessa mesma época, para atacar você. Assim acontece nas estratégias de guerra nas regiões celestiais. Não muda. Afinal de contas, a terra é um reflexo do céu. Seja na terra assim como no céu. O Senhor nos fez imagem e semelhança dele. O apóstolo Paulo fala muito para nós a respeito de batalha espiritual. E ele compara armaduras, luta, está sempre falando de estratégia de exército de guerra. Até mesmo porque Deus, o nosso Pai, é chamado também de general de guerra. É por isso que você precisa entender como a máquina de Cronos funciona. Eu vou dar exemplos práticos de Sara e Agar. O Senhor apareceu para Abraão e falou: Abraão, eu mudarei o seu nome, assim como toda essa constelação e as bênçãos que eu derramo sobre os céus, eu derramarei sobre a sua descendência. Passando-se o tempo, eles não viram acontecer a promessa. Sara, então, olhou para o seu corpo, que já estava debilitado pela idade, falou com Abraão: Abraão, nós temos uma promessa, mas a promessa está demorando. E tal eu entregar para você Agar? E aí você tem relações com ela, porque ela é minha escrava, e pela lei, o filho que ela tiver será meu filho. Vamos fazer isso. Nós temos uma promessa. Ele está vendo que estamos com o corpo velho e por isso aprovará o que nós fizermos aqui. E então Abraão olhou para si mesmo e concordou com Sara. E ele pensou: está demorando muito. Então eu acho realmente que nós entendemos errado. Às vezes a gente está esperando que Deus coloque uma criança no nosso ventre, apesar dele ter falado muito claro, mas a gente mesmo começa a criar desculpas para nós mesmos quando estamos agindo em justiça própria, com as nossas próprias mãos. E aí ele pensou: eu posso ter entendido errado mesmo. Deus não ia colocar uma criança no teu ventre, sendo que você não tem nem mais idade para ser mãe. É realmente a promessa virá através do ventre de Agar. Sabe qual a consequência? Os dois entraram na máquina de Cronos. Cronos é o roubador de primeiros frutos e também adia a promessa. Os primogênitos são o primeiro fruto, a primeira força, o primeiro vigor mais excelente do sêmen, da semente que saiu do homem. Isso garante a ele, segundo as leis bíblicas da época, a dupla herança. Ou seja, todos os filhos que nascessem depois dele teriam metade do que o filho primogênito tem. Cronos ou Moloque quer a sua primeira bênção, quer o seu primeiro fruto, mas não só isso, ele quer roubar o seu tempo. Para isso, ele precisa convencer você de entrar na máquina do tempo. Ele não pode empurrar você lá dentro. Você tem o livre-arbítrio e tem tudo dentro de você para se defender desse ataque, mas ele pode convencer você a entrar. Olha, será que você não precisa dar uma ajudinha para Deus em determinada promessa? Está demorando muito. Qual é a hora dele agir? Tudo tem o seu tempo. Assim diz Eclesiastes 3. E é por isso que ele também tem o tempo determinado para te atacar. Quando ele te ataca? Quando a promessa está chegando. Ele não te ataca avulso. Ai, falta muito para a promessa chegar. Não, quando a promessa está chegando. Porque interessa a ele que você se distraia, mas também interessa a ele que ele pegue esse primeiro fruto de uma outra forma. E foi isso que aconteceu. Sara entregou o seu marido, entregou o seu parceiro, a cabeça da sua casa, o governo, para as mãos de Agar, que teve um filho. O primeiro filho veio de Agar, embora o Senhor já tinha dito que daria o primeiro filho do ventre dela. O resultado foram duas coisas. Primeiramente, que Moloque conseguiu e Cronos finalmente roubou o primeiro fruto, a primeira força. Os filhos de Ismael, Ismael era o nome do primeiro filho de Abraão com Agar,
Eles são hoje os árabes ali no Oriente Médio e até hoje dão trabalho para o povo de Israel. Fruto da desobediência. É claro que o Senhor tinha também planos para ele e para Agar. O Senhor ama todos os homens e morreu por todos. Mas, de fato, consequência da nossa desobediência, você vê conflitos até hoje por conta disso. Então, voltando ao fato de que ela entregou, primeiro, o governo, a cabeça, para Agar. Agar era egípcia e você entregou para o Egito aquilo que era seu. Em segundo ponto, a partir do momento que ela tentou dar uma ajudinha para Deus, acelerar a sua promessa, porque é esse o ponto de Cronos. Ele tenta fazer você dar uma ajudinha para Deus para acelerar aquilo que você sabe que vem. A palavra já veio para você, você sabe que vai acontecer. E ele também. Porque se a promessa não fosse acontecer, Cronos não te atacaria. Ele não ataca onde não tem a promessa. E é por isso que você precisa se atentar. Ele fez Sara chamar o próprio marido e ambos entraram na sua máquina do tempo. Essa máquina do tempo desacelerou e desencontrou o tempo Kairos, que é o tempo específico de algo acontecer. 13 anos de silêncio de Deus. Ela foi tentada uma ajudinha e ela atrasou a sua promessa, entrando na máquina do tempo de Cronos. Ao chegar à promessa, o Senhor começa a revelar muita coisa, mostrar sonhos por pessoas, colocar sentimento no nosso coração. Olha, Deus te prometeu um filho, igual no caso de Sara, eu tenho certeza, eu estou grávida. E aí você vai, está fazendo um exame, está fazendo outro. Deus te prometeu um marido. Eu tenho certeza, é esse. E ao invés de você concentrar suas forças em Deus, porque Deus não te contou o tempo que Ele vai fazer isso, você fica olhando em volta para caçar a sua promessa. Sendo que a Bíblia fala que quem é abençoado não precisa ficar correndo atrás de bênção. A bênção chega até você. E o nosso grande erro é olhar para as nossas próprias limitações, assim como Sara fez. Ela olhou para si e viu, eu estou velha. E ela começou a olhar em volta para caçar a promessa dela. E ela pensou, já sei, existe uma pessoa que vai transformar a minha promessa em realidade. Agar. Quando Agar ficou grávida, se tornou o pavor de Sara. Porque ela atormentou Sara, debochando, ridicularizando, humilhando Sara. Porque ela podia ficar grávida e Sara não. Quando a gente decide olhar em volta e achar que uma pessoa pode transformar a promessa que Deus te fez em realidade, o resultado é vergonha, zombaria e humilhação. Um marido que você está esperando em Deus e você começa a olhar em volta para ver quem pode ser, olhar demais, procurar coisas demais, e aí você decide, mesmo na desobediência, se unir àquela pessoa. Resultado: humilhação, vergonha e zombaria. Isso já aconteceu comigo. E o Senhor, em revelação, mostrou para mim quantas vezes eu entrei na máquina de Cronos. É uma máquina destruidora. E se você não tiver uma estrutura em Deus, pode ser que você nunca receba algo que Deus te prometeu. Sara recebeu. É por isso que estamos aqui hoje. Porque através de Abraão, o Senhor fez uma promessa. Todos os povos da terra seriam abençoados. Jesus veio dessa descendência e é por isso que estamos aqui. Porque cremos que Jesus é o único e verdadeiro Salvador da nossa vida. Mas, de fato, quantas vezes nós tentamos acelerar as coisas entrando na máquina destruidora de Cronos, a máquina do tempo que te leva para trás e impede a promessa de chegar até você. Muitas das vezes consegue, outras atrasa. Mas quantos estão passando por silêncios de Deus, épocas de silêncio de Deus, assim como Abraão esperou 13 anos para Deus falar com ele de novo? Porque desobedeceram e resolveram acelerar um tempo que é perfeito. Cronos tenta desincronizar. Esse é o tempo Kairos. Esse aqui é o Cronos, que é o cronológico, que é o tempo em que você vive, a sua linha do tempo. Quando o Kairos encontra com o cronológico, você recebeu a promessa. É o tempo exato. É quando a promessa alcança você. Ela vem dos céus
para poder encontrar o Filho de Deus. E aí você está na mesma direção, então ela vai te achar. A Bíblia promete a você, você não vai correr atrás de bênção, mas elas vão alcançar você. E ela está vindo para te alcançar. Aí Cronos tenta tirar você desse lugar. Ela chega aqui e você não está. Deus vai falar assim, volta para lá, porque a tua promessa já chegou. Mas você precisa estar no lugar certo para receber. É assim que Cronos faz. Ele tenta te tirar desse lugar. Entre na minha máquina do tempo e leva você e distrai você no tempo. Distrai você, colocando na tua cabeça que você precisa fazer alguma coisa para a promessa que Deus fez a você se cumprir. Quando na realidade você tem que buscar o que você precisa fazer em Deus, não na força do seu próprio braço. Será que você está sendo vítima de Cronos agora? Hoje você vai aprender a fazer uma oração para recuperar aquilo que Cronos estava te roubando até agora. Você vai aprender a entoar os 13 atributos de Deus de acordo com a sua palavra. E com fé, você vai pedir ao Senhor que te dê uma segunda oportunidade e te leve para o lugar certo para que então você recupere a promessa que ele te fez. Primeiro você precisa entender o contexto dessa oração. Moisés subiu ao monte e o Senhor entregou a ele 2 tábuas da lei. Foi um presente incrível ao seu povo. Quando ele desceu, ele encontrou o povo adorando o bezerro de ouro. Então, as 2 tábuas da lei foram quebradas. Eles se arrependeram, fizeram um jejum de 40 dias. Então, Moisés subiu novamente ao monte para ver se Deus, com a sua misericórdia, poderia dar uma segunda oportunidade ao povo e renovar a sua aliança por 2 vezes. Mas o que poucas pessoas sabem é que ele entoou ali, ele disse para Deus os 13 atributos de misericórdia de Deus. E o coração do Senhor e o mundo espiritual ouviram aquela oração. E após ele fazer essa oração, o Senhor disse: eis que farei para você da mesma forma, tudo de novo. Do jeitinho que eu fiz da primeira vez, eu vou fazer da segunda. E eu renovo a minha aliança com você e com o seu povo, de forma eterna. Essa oração verdadeiramente tem muito poder. Está nas Escrituras. Nas Escrituras estão todas as respostas que eu e você precisamos para aprender a orar, para aprender a usar as armas de guerra certas e conseguir alcançar em Deus a plenitude que Ele nos prometeu em terra. Então vamos aprender a fazer essa oração? Moisés falou Adonai, atributo 1, Adonai. Por que ele repetiu 2 vezes o nome de Deus? Porque Deus, ele é o mesmo antes da gente pecar e o segundo depois da gente pecar. Ele se mantém misericordioso. Ele estava lembrando a Deus que ele é misericordioso sempre, por amor ao nome dele e por cumprir os próprios atributos, ele perdoaria o povo. Terceiro atributo, Deus Todo-Poderoso, que age de acordo com seus sábios ditados. Quarto atributo, tu és misericordioso para com os seus filhos, nos prevenindo para que não caiamos. Quinto atributo, você é benevolente e ajuda os caídos que não podem se regenerar por si mesmo. Sexto atributo, paciente, espera que os pecadores se arrependam. Sétimo atributo, você é cheio de misericórdia com a pessoa correta e também com a pessoa incorreta. Oitavo atributo, tu és misericordioso e considera o mérito dos pais nos filhos em pelo menos 1000 gerações. E por isso perdoa os pecados cometidos de forma premeditada. 10º atributo. Também perdoa os pecados cometidos por rebelião. 11º atributo. 12º, você perdoa os pecados cometidos de forma involuntária, sem o conhecimento, através da ignorância. E 13º atributo, você absolve o penitente. Após Moisés entoar a Deus esses 13 atributos, o Senhor o respondeu, dizendo que o restituiria de todo o tempo perdido, de tudo que foi roubado, e entregou a ele de novo as tábuas da lei. Faça essa oração, baseada em Êxodo 34. São 3 linhas apenas, mas você consegue tirar 13 atributos dessas 13 linhas, pois a Bíblia está cheia de segredos.
A Bíblia também fala que a glória de Deus é ocultar certas coisas, mas a honra dos verdadeiros reis é o quê? Tudo investigar. Investigue a palavra ao invés de ler. Ore com fé. Humilhe a sua carne, jejue, ore, busque por Deus e depois procure ao Pai. Senhor, me perdoe. O Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso. E assim você entoa os 13 atributos de Deus. As Escrituras são verdadeiros segredos. E se você foi abençoado, eu peço a você que se inscreva no canal para você receber mais vídeos como esse e me ajudar a estar produzindo todo esse conteúdo de forma gratuita para chegar até você e também a outras pessoas. Se você precisa ouvir isso, certamente muitas outras pessoas também precisam. E quando você curte e se inscreve no canal, você está me ajudando a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então, por favor, faça isso em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos.